és o melhor amigo. Vamos nos colocar de pé. Quarta-feira, culto de oração, de intercessão, de buscar também o Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor em 1 Samuel 17, 41, amém? E o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu, e eu algum cão para vires a mim com paus? E ele, pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Quem vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Amém? Este capítulo todo, esse versículo do 41 até o 50. Hoje nós estamos aqui no culto de oração. E qual será o tamanho do gigante que nós estamos vendo? Diante de Davi, um jovem de estatura mediana, não tinha forças nenhuma, e diante dele foi colocado aquele gigante. Nem imagino o tamanho daquele gigante, mas talvez 2 vezes maior do que ele, todo preparado para uma guerra, para uma luta, para destruir Davi. Mas naquele momento, Davi, ele falou que ele não ia sozinho, ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele não apresentou o que ele tinha nas mãos dele, as armas. As armas dele não tinha nenhuma, era aquelas pedras, aquela funda. Aí eu olhava aquilo, era até chacota, né? Mas o que esse jovem vai fazer para destruir um gigante? E nós nos colocamos neste momento: qual será o tamanho do nosso gigante? Quem que nós estamos apresentando para o gigante? O que nós temos em nossas mãos? Será o quê? Talvez a nossa falta de fé, perspectiva. Como que eu vou destruir esse gigante? De que maneira eu vou destruir esse gigante? Essa situação que eu estou passando não é tão maior do que eu própria. Mas a partir do momento que nós não vamos com a nossa força, mas que nós colocamos ali o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, aquele que pode todas as coisas, será que esse gigante vai resistir? Então que nessa hora, nesta noite, nesse dia, não olhe o tamanho do gigante, mas olhe sim o tamanho do seu Deus, do nosso Deus. É aquela situação que está te envergonhando, é aquele gigante do filho que está fora de casa, está fora do caminho do Senhor, do marido que não está na presença do Senhor, da esposa, do pai, da mãe, do desemprego, das dívidas. Mas não mostra o seu problema o seu Deus, mostra sim para o seu problema, o seu Deus, o tamanho do seu problema. Não, você mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. É o tamanho do nosso Deus que nós temos que mostrar a cada dia para o gigante. Eu não posso, mas eu sirvo um Deus que é todo poderoso, e é Ele que vai batalhar as nossas batalhas, é Ele que vai guerrear as nossas guerras. É esse Deus todo poderoso que vai guerrear hoje ao nosso favor. Mas basta nós colocarmos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor Jesus e ter a certeza: eu sirvo um Deus todo poderoso e não há nada nem ninguém que possa me destruir. Mas tem sim, irmão, que tem a certeza que nós servimos um Deus todo poderoso, senão nunca nós vamos conseguir vencer esse gigante. Amém? Apresente diante de Deus qual é o seu gigante, o que está te afrontando.
apresente, e você vai apresentar o tamanho do seu Deus para esse gigante e falar: você não tem mais vez, você não tem mais poder sobre a minha vida, você não pode mais. Amém? Eu queria também ao mesmo tempo agradecer ao Senhor Jesus, porque nessa manhã a minha nora e a minha neta teve um livramento. Ali na esquina da minha casa teve um assalto. Um dono de uma imobiliária foi sacar um dinheiro, e eu não sei, com certeza tinha alguém no banco e viu que esse rapaz estava vindo com esse dinheiro, e a minha nora e a minha neta só virou a rua e viu esses dois motoqueiros descendo. Ela não percebeu o que estava acontecendo, e o rapaz, como nos conhece, ele ia parando para cumprimentar, enquanto os dois ladrões só desceram, apontaram as armas e mandou todo mundo ficar quieto. Mas naquele desespero a minha neta correu. Ela estava próximo da minha casa e ela ficou tão assustada, porque nisso eles falaram: não corre, fica parado porque eu vou atirar. E ela é uma criança, ela ficou com medo e ela correu. E nisso ele só arrancou o dinheiro da mão do rapaz e saiu também correndo. Mas eu glorifico a Deus, porque por tão pouca situação, e talvez naquele momento, aquele medo de uma criança de 11 anos não correr, ela achou melhor: eu estou perto de casa, eu vou correr. Sei com atitude errada, mas eu glorifico a Deus, porque a partir do momento, irmãos, que nós nos desdobramos, nós nos prostramos diante do Senhor Jesus e clamamos pela nossa casa, pela nossa família, não há gigante nenhum que tem poder sobre a nossa casa, não há gigante nenhum que tem poder sobre a nossa família. Por quê? Porque nós nos prostramos diante de um Deus todo-poderoso. É aquele que está preparado a guerrear, aí tirar da mão do inimigo tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. E a nossa família, a nossa casa é bênção do Senhor Jesus. Então o inimigo, ele não tem poder nenhum sobre a nossa família, ele não tem poder nenhum sobre a nossa casa, sobre nossos bens. Mas nós temos que declarar a todo momento que o inimigo não tem poder. Nós temos que cortar a cabeça dele e lançar fora. Não é simplesmente ficar passando a mão, acarinhando e cuidando dele, dando alimento para ele, não. Nós temos que destruir e mostrar que nós servimos um Deus todo-poderoso, e esse Deus que vai nos colocar de pé a cada dia, com a certeza que esse exército vai se levantar, que esse exército a cada dia mais está de pé. Então conte, irmão, cada um com a pessoa que está do teu lado, porque muitas vezes a adversidade, a dificuldade nos deixa talvez cambalear um pouco, mas que tem alguém, um homem, uma mulher de Deus do seu lado, e fala: apoia aqui, irmão, apoia aqui do meu lado, que eu vou te ajudar, eu vou te carregar, nós vamos caminhar junto. Amém, irmãos? Vamos orar, e vamos orar com a certeza de que esse Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele está aqui, e Ele vai batalhar e vai guerrear pelas nossas batalhas, pelas nossas dificuldades. É esse Deus que vai na frente e vai abrindo caminho, sim, e para mostrar para todos que nós podemos, sim, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Amém? Vamos orar, vamos entregar as nossas vidas e a nossa família nas mãos do Senhor Jesus, e que não há gigante nenhum que possa nos parar, que há gigante nenhum, ele pode se levantar, mas nós temos toda a certeza que ele já caiu, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Pai todo-poderoso, nós estamos aqui. Em primeiro lugar, eu te peço, Senhor, perdão, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Talvez o que fizemos hoje, nesta semana, Senhor, que ofendeu, que entristeceu o teu coração, Pai.
rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para quem quer fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ele é fiel. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele fala mais. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito Agora é o Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Glória a Deus. Graça e paz, amém? Aleluia! Quem é que está feliz aqui nesta noite? Amém! Deus é maravilhoso. Os irmãos podem estar tomando seus assentos. Glória a Deus. Deus não rejeita oração. Aleluia.
Deus é maravilhoso. Deus é bom. Isso me recorda a Bíblia que em um momento em que o Senhor Jesus, ele entrou no templo, né? E de repente viu aqueles homens lá vendendo, fazendo aquela maior baderna ali, né? E de repente ele saiu, né? Expulsando todos. E falou: olha, a minha casa, a casa do meu pai é casa de oração. Amém? Então nós temos que aproveitar esta oportunidade, porque a casa do Senhor é casa de cura, é casa de restauração, é casa de glorificar o nome do Senhor. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades que nós temos na presença de Deus. Eu sempre procuro enfatizar isso, porque cada momento que o Senhor me dá de poder estar na casa dele, eu procuro aproveitar como se fosse a última. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu vivi lá fora e eu sei como que é a situação das pessoas que estão aprisionadas pelo diabo, aquelas pessoas que estão acorrentadas, e muitos gostariam de ter essa oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, mas só que eles não conseguem. Então vamos procurar essa oportunidade como se fosse a última. Vamos nos jogar na presença desse Deus, vamos nos lançar, vamos louvar, vamos glorificar, vamos orar. Sabe por quê? Porque quando Ele estende as mãos dele, é porque é a hora de vencer. Então se prepara, querido. Eu não sei como é que foi que você chegou aqui nesta noite. Talvez você está passando por uma situação difícil, por problemas, por alguma dificuldade. Eu não sei como é que está o teu coração, mas a expectativa do Senhor lá em cima é de vir ao teu favor, é de vir ao meu favor. Ele quer vir ao nosso favor, amém? Só que para isso nós precisamos nos posicionar, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos tomar uma atitude. Qual é essa atitude? De nos render, de abrir a nossa boca, de clamar, de se humilhar, de chorar na presença desse Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte para que o Senhor Ele possa vir fazer a dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pego um pouco de surpresa, amém? Mas só que para mim é um privilégio, porque o Senhor Ele tem feito grandes coisas na minha vida. O Senhor Ele me restaurou, Ele me curou, Ele me libertou. E todas as vezes que eu entro pela essa porta, eu me lembro da primeira vez que como eu entrei aqui. Eu entrei aqui que foi só o bagaço. Eu entrei aqui desiludido, sem sonho. Eu entrei aqui de uma forma, eu acredito que eu acho que para mim não tinha mais jeito. Eu não tinha mais jeito. Só que o Senhor, Ele com a misericórdia e a graça dEle, Ele estendeu a mão dEle. Eu me humilhei na presença desse Deus e Ele me restaurou. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui, podendo estar falando um pouquinho da palavra dEle, né? Um pouco daquilo do que Ele fez na minha vida. Porque o Senhor, Ele continuou o mesmo. Ele não muda, querido. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E Ele quer operar. Ele quer continuar fazendo as mesmas obras. Só que para isso nós precisamos se posicionar na presença dEle. Para isso nós precisamos ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Para isso nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, para que Ele possa se manifestar no nosso meio. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos nos humilhar na presença desse Deus, amém? Eu gostaria de ler uma palavrinha com os irmãos, que fica ali em 2 Crônicas 7, essa palavra, 2 Crônicas 7, 14, amém? É um culto de oração, e nós precisamos entender da importância que é o culto de oração. Nós precisamos saber da importância que é estar em um culto de oração. As pessoas elas se limitam em poder vir na igreja nas quartas-feiras. É culto de oração. Não, nós não podemos nos limitar. Certo que nós temos que estar com o Senhor todos os dias. É domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e assim vai. Mas só que também precisamos entender da importância que é nos achegar e estar na casa do Senhor. O valor que é estar junto com os irmãos em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito. Nós precisamos saber da força
que nós temos, que quando nós nos unimos na presença de Deus. Então, queridos, que não venhamos só ser um crente domingueiro, né? Vamos falar assim, mas que nós possamos estar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias, eu acredito que todos os dias pela manhã aqui nós estamos tendo oração, né? Então eu creio que precisamos saber da importância que é estarmos na casa do Senhor e orarmos ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Todos acharam? 2 Crônicas 7:14? Aleluia! Deus é maravilhoso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizeres neste lugar. Escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome seja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Soberano Deus e meu Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Te louvamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo, Ele possa ministrar nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, neste momento, meu Deus, possa nos trazer, meu Deus, o conhecimento desta palavra, Pai, para que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio de Ti, consciente, Pai, daquilo do que o Senhor quer para as nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós agradecemos. Amém. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele é maravilhoso, querido, porque não existe nenhum Deus melhor do que esse nosso Deus a qual nós servimos. Ele nos dá essa oportunidade de podermos recorrer a Ele a todos os momentos, em todas as situações. Onde é que está a nossa confiança? Onde é que está o nosso socorro? Nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos em que as barreiras elas começam a ficar grandes, em que as tempestades e as ondas vêm ao nosso favor. A quem nós recorremos? Muitas pessoas elas esquecem que existe um Deus. Muitas pessoas elas não conseguem entender que o Deus Todo-Poderoso Ele está atento para poder ajudá-las. E elas passam a tomar uma atitude em que, em vez de vir ao encontro do nosso Deus, elas se afastam. As pessoas em que vivem em depressão, pessoas viciadas, pessoas em que vivem em situações familiares destruídas, elas se escondem, elas procuram um lugar de refúgio, mas não se lembram do nosso Deus. Elas se trancam nos seus quartos e elas querem enfrentar ou se render à situação que elas estão passando sozinha, ou se entregando para que o inimigo ele venha de uma certa forma levando ainda mais para a destruição. E com isso o diabo ele vem se alegrando, porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Ele vem matando os nossos sonhos, nossos projetos. Ele vem destruindo as nossas famílias. Ele vem roubando os nossos sonhos. E o que ele mais quer é que em momentos como esse é que nós venhamos viver, fugir, se esconder da presença de Deus. Mas aqui, quando nós lemos essa passagem, quando o rei Salomão ele construiu o templo, o Senhor, Deus, ele falou para
para Salomão: ó, se o meu povo, que ele se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, Ele quer uma atitude nossa, Ele quer uma posição nossa. Nós queremos reverter o papel, nós queremos ser mais do que Deus. Não é pela aí. Nós queremos impor a Deus. Não é dessa forma. Nós temos que entender que quem é o Deus é aquele que está lá no teu trono de glória. É Ele quem comanda, é Ele que faz, é Ele que é o soberano. Nós somos apenas a criatura, Ele é o Criador. E não temos que fazer da forma como nós queremos. E nós precisamos, em situações como essas, se prostrar diante da presença de Deus. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Precisamos nos arrepender. Não adianta nós entrarmos dentro da igreja e simplesmente ficar sentado, principalmente em um culto de oração. A oração não é simplesmente a gente abrir a nossa boca, não, é oração. Nós precisamos orar e nós precisamos agir também. Aí chegamos dentro da igreja e ficamos limitados por algumas situações. Não é dessa forma. Nós precisamos nos humilhar na presença desse Deus. Nós precisamos orar, clamar. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus, Ele possa vir e nos curar e nos restaurar. Existem pessoas que entram na igreja e saem da mesma forma como entrou. Por quê? Porque eles se limitam. Ou talvez não tenham o conhecimento e não sabem como tem que se portar ou se comportar na presença de Deus, diante da situação que elas estão passando. Mas nós precisamos nos posicionar. Se queremos receber a bênção do Senhor, se queremos receber do Senhor a restauração, a cura, a libertação, nós precisamos demonstrar que nós não somos nada, nós somos pequenos, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos descer ao pó e dizer: Senhor, pela tua misericórdia, venha ao nosso favor. Nós precisamos abrir a nossa boca, o nosso coração, erguer as nossas mãos e adorar a esse Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus, Ele está numa expectativa grande ao nosso favor. Ele está, querido. Ele está, Ele quer, é o que Ele mais quer, querido. Só que precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos adorar a esse Deus. Nós não podemos reverter os papéis. Não. Nós temos que nos humilhar perante a presença desse Deus. Nós precisamos reconhecer que existe um Deus que nos ama, um Deus que quer cuidar, um Deus que está a todo tempo a poder vir ao nosso favor. Deus nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi muito porque muitos aqui não me conhecem, mas quem me conhece sabe pelo que eu passei, sabe o que eu vivi. E por um momento eu perdi todas as minhas expectativas de vida. Eu já não acreditava, nem eu mesmo acreditava mais em mim. Mas quando eu lembrei que existe um Deus, eu não pensei duas vezes. Eu saí correndo, desesperado, porque eu enxerguei uma luz no fim do túnel.
E eu sabia que esse Deus, Ele estava me esperando, Ele estava com expectativa grande e acreditando que eu iria voltar. E quando eu entrei por essa porta aqui na Missão Apoio mesmo, eu entrei o bagaço, eu estava dias sem comer, eu estava dias sem tomar banho, eu estava que nem sabe esses moradores de rua que vocês veem por aí? Eu estava que nem um desses, querido. Já não tinha mais sonho, já não tinha mais perspectiva de vida. Mas quando eu me prostei na presença desse Deus, quando eu chorei, quando eu me humilhei e pedi mais uma oportunidade para esse Deus, Ele me abraçou, Ele me deu essa oportunidade. E hoje, querido, hoje eu estou aqui servindo, adorando, exaltando e testemunhando o que Deus fez na minha vida. Porque eu creio, querido, eu creio que o mesmo Deus que um dia me tirou do lamaçal do pecado, o mesmo Deus que me restaurou é o Deus que está aqui nesta noite. E não importa, meu querido, pela situação que você está passando, não importa a luta, não importa a tribulação, não importa os levantes, o Senhor apenas quer uma posição nossa para que possamos nos humilhar na presença dEle. Ele quer ouvir um grito de socorro: Senhor, Senhor, para Ele poder estender a tua poderosa mão. Foi que nem nós lemos agora: quando Deus estende a tua mão, a vitória ela é certa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é riquíssima, né? Tem muitas histórias gostosas e que nos enche cada vez mais. E uma delas é a história do rei Ezequias. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar do rei Ezequias. Se vocês puderem abrir lá em 2 Reis 18, eu gostaria de ler um pequeno trecho com os meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos teus pecados, eu ouvirei do céu e sararei as suas feridas. Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque entendemos da importância que é nós estarmos na presença de Deus, nós estamos na casa de oração, porque Deus, Ele opera, Deus, Ele faz milagre. Não, mas Deus não opera lá fora. Sim, Ele faz. Agora você imagine a força, você, eu e o meu irmão. Imagine nós em um corpo, imagine nós em um só espírito, imagine nós em uma só comunhão. Imagine o poder que desce sobre este lugar, quando nós nos juntamos e adoramos e louvamos a esse Deus. Isso é maravilhoso. Então é por isso que nós precisamos entender da importância que é estarmos na casa do Senhor. Amém? A partir do versículo 3, 18, 3, 2 Reis 18, 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neutã. Confiou no Senhor. 5. Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se achegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O 7. E o Senhor foi com ele para onde quer que saísse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa daqui é uma das mais belas histórias que
a Bíblia nos relata. Eu adoro muito de ler essa passagem de Ezequias, porque eu vejo a posição de um homem diante das suas tribulações, diante das suas afrontas. Então aqui, Ezequias, ele demonstra a confiança dele em Deus. Só que aqui a palavra também nos fala que Ezequias, ele foi reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai Davi. Então a gente percebe que ele foi obediente à palavra do Senhor, ele foi servo, ele foi aquele que tirou todos os altares, postes ídolos e restaurou a casa do Senhor. Amém? Então isso demonstrou também a obediência a Deus durante o teu reinado. E aqui mais para frente nós vamos ver uma história bem interessante, né? Que nem fala aqui no 7, o Senhor foi com ele para onde quer que ele saísse, prosperou, rebelou-se contra o rei da Síria e não os serviu. Aqui o Senaqueribe, naquela época, ele era o rei da Síria. Antigamente era aquela potência, né, mundial. Ele não, como é que eu vou falar? Ele não dispensava nada. Então todas as províncias, todas as cidades que viviam ali ao redor da Síria, Senaqueribe se juntava para poder ali saltear. E fazendo essa devastação ao redor de todas as cidades em que ele vivia, o que aconteceu? Ele pegou e se levantou contra Israel. Até, no entanto, ele assediou Israel. E nesse momento em que ele assediou Israel, Ezequias, até então, ele se rendeu. Foi no momento em que ele pegou, fez um acordo com Senaqueribe, pegou todos os ouros do templo ali ao redor, deu para Senaqueribe. Só que aconteceu que Senaqueribe, ele não ficou satisfeito com isso. Ele queria mais. Ele queria que Ezequias se rendesse a ele. Queria que Ezequias servisse a ele. Ele queria que Israel fosse dele. Só que aí Ezequias assim não o aceitou. Ezequias, ele não se entregou. O que aconteceu? Aconteceu que Senaqueribe, naquela época, ele ficou enfurecido com a decisão que Ezequias tomou. Ele ficou enfurecido porque Ezequias não queria se render a ele. O que foi que aconteceu? Nós percebemos que para frente nós vamos ver Senaqueribe enviando uma carta para Ezequias, o afrontando. E lá no versículo 27, fala ao enviado, né, de Senaqueribe, Rabizaque, né, ele é enviado para Ezequias com resposta do Senaqueribe, né? Aí no 27 fala assim, porém Rabizaque lhe respondeu: mandou-me o Senhor, só o teu Senhor e a ti para falar estas palavras. Aqui está falando de Senaqueribe, né? E não antes aos homens que estão assentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina. Então ele já estava se achando. Aqui ele já estava, né, tentando intimar Ezequias, para ver se ele conseguia se render a ele. Mas vamos continuar então. Então Rabizaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Aqui ele estava se dirigindo para Judá, né? Para o povo de Judá ali. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, ele não vos poderá livrar da minha mão. Esse foi o recado que Senaqueribe mandou para Ezequias. Olha só, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, ele não vos poderá livrar da minha mão, tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. A situação aqui ficou estreita para o rei Ezequias. E agora?
Que atitude tomar diante de uma situação dessa? Ele ciente de que o rei da Assíria era forte o suficiente para poder tomar a cidade, porque ele estava devastando todas as cidades circunvizinhas. E ele sabia que o exército do rei Senaqueribe era grande, era forte. E o que fazer diante de uma situação dessa? Qual é a atitude que nós tomamos diante da situação que enfrentamos? Diante das tempestades, diante dos levantes, diante das afrontas? Qual é a atitude que nós tomamos? Nós nos entregamos? Nós se trancamos nos nossos quartos? Nós choramos? Nós vamos buscar ajuda a outros lugares, a outros deuses? Qual é a nossa atitude diante dessa situação? Aqui Ezequias, ele se encontrava em uma situação muito difícil, complicada. Um rei que foi justo perante os olhos de Deus, um rei que restaurou o altar do Senhor. E agora, o que fazer? Mas com isso eu gostaria de dar um pulo lá no 19 primeiro, amém? Vamos acompanhar junto aqui. Mas quando 19 primeiro, viu? Se você puder acompanhar. Quando o rei Ezequias ouviu isto, ele rasgou as suas vestes, ele cobriu-se de saco, e ele entrou aonde? Ele entrou aonde? Na casa do Senhor. Olha só. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entrou na casa do Senhor. Querido, quando nós estamos passando por situações difíceis na nossa vida, nós não temos que ficar desesperado e tomar decisões que não vão nos ajudar. Quando nós estamos passando por afronta, nós não temos que baixar a cabeça e choramingar e se entregar a essas afrontas. Quando nós estamos passando por luta, querido, nós não podemos nos render. É por isso que às quartas-feiras nós estamos aqui no culto de oração. É por isso que a casa do Senhor, ela é aberta, porque o Senhor, Ele se faz presente nesse lugar. Nós não podemos ficar nas nossas casas choramingando, achando que Deus vai até lá e vai estar confortando. Eu não estou dizendo que se você na tua casa se humilhar ali na presença de Deus, Deus não vai ouvir. Sim, Ele vai ouvir. Mas nós também temos que saber da importância que é nós estarmos na casa do Senhor, nós buscar a Deus. Assim como eu estava lá fora e minha situação ela estava difícil, e eu lembrei de um Deus. Quando eu corri para a casa do Senhor, foi imediato. O Senhor, Ele me abraçou, Ele me ajudou e Ele me restaurou. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber da importância que é estarmos na casa do Senhor, que estarmos em um culto de oração, que estarmos junto com os irmãos como um só corpo, em um só espírito, em um só propósito, em um só louvor, adorando a Deus, chorando, se humilhando. Sabemos da importância que é isso para Deus. Deus ele se preocupa com isso. Deus se preocupa com isso, porque Ele quer ver, querido, a nossa posição. Ele quer ver a nossa voluntariedade na presença dEle. Ele quer ver nós nos derramando. Ele quer ver nós chorando na presença dEle, porque Ele é um Pai amoroso e Ele quer nos confortar. Louvado seja o nome do Senhor. E o que foi que aconteceu quando Ezequias ele entrou na casa do Senhor? Aí fala lá embaixo, ó. Olha só que coisa bacana, viu? Olha que coisa bonita de se ver. Lá no 14, 19 e 14, acompanha aí. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Ele entrando na casa do Senhor, foi o que ele fez, e orou Ezequias perante o Senhor. Ó Senhor, meu Deus, olha só que lamento, viu? Ó Senhor Deus de Israel,
que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos, vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Aí ele reconhece aqui no 17, olha o reconhecimento dele, ó. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolam estas nações e as suas terras, lançam os seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas obras de mãos de homens, de madeiras e pedras. Aí agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor, amém? Louvado é o nome do Senhor. Esse Deus é o mesmo, querido. Ele está esperando uma atitude nossa. Ele quer que nós venhamos na presença dEle e colocamos a nossa necessidade. Ele quer ver o nosso pranto, o nosso gemido. Ele quer ver o nosso choro. Ele quer enxugar as nossas lágrimas. Só que precisamos nos posicionar. Nós temos que tirar o orgulho. Nós temos que tirar todas aquelas barreiras que nos impedem a nos posicionar na presença de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque nós temos que mostrar para esse mundo aí fora que nós temos um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que faz, um Deus que está ao nosso favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos 8, olha só o que o apóstolo Paulo fala, 8:31. Se você puder também abrir rapidinho, eu quero que vocês venham estar lendo comigo, porque isso é gostoso. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8:31. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha só o que Paulo escreve aqui, ó. O que diremos, pois? E estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele completa ainda, ó. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Amém? É uma palavra que nos traz segurança. É uma palavra que vem para nos fortalecer. É uma palavra que vem para fazer com que a nossa convicção em Deus, ela venha aumentar. Então, querido, nós precisamos nos colocar na presença desse Deus. Nós precisamos confiar nesse nosso Deus. Nós precisamos vir até a casa do Senhor e adorar a Ele, chorar e se humilhar na presença dEle. Vocês querem saber o que aconteceu com o rei da Síria? Vocês querem saber? Vamos voltar lá então para a gente concluir? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos ler a partir do 35. Amém? 19:35. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém? 2 Reis 19:35. Vamos lá, vamos acompanhar aqui para nós estarmos acompanhando e ver o que acontece com aqueles que vêm afrontar o nosso Deus. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 deles, levantando-se os assírios pela manhã cedo, viram que todos esses já eram cadáver. Meu Deus. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu, voltou e ficou em Nínive. Aí o que aconteceu? Certo dia, quando ele estava adorando na casa de Nisroque, né? seu deus, Adramaleque e Zarazé, seus filhos o mataram à espada e escaparam para a terra de Arará. Amém? Isso é o que acontece com aqueles que se levantam contra
o nosso Deus. E o diabo, ele já é um derrotado. O diabo, ele já está perdido. O diabo, ele já está com um lugar garantido lá no inferno, amém? Então não vamos deixar com que ele venha estar tentando nos abater. Não vamos deixar com que a afronta dele venha fazer nos desistir. Não vamos deixar com que o diabo venha destruir as nossas famílias. Não vamos deixar com que o diabo venha destruir os nossos filhos, venha destruir os nossos pais, as nossas mães. Não vamos deixar com que o diabo ele venha fazer aquilo que ele quer fazer com esse povo. Nós precisamos tomar uma atitude. É por isso que serve a casa de oração, para nós também estar junto, intercedendo por aquelas pessoas também que precisem. A casa do Senhor é casa de oração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Confia no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará, amém? Vamos nos colocar de pé, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que nesse momento você viesse fechar os teus olhos. Eu não sei qual é a situação que você está passando, qual é os seus problemas. Eu não sei qual é a afronta que você está passando. Eu não sei qual é a barreira, qual é a dificuldade. Mas que nesta noite, querido, que nós possamos nos posicionar na presença do Senhor, que nós possamos abrir a nossa boca, clamar a esse Deus, que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos abrir a nossa boca e clamar a esse Deus, amém? Querido Deus e meu Pai, se coloca na presença de Deus, querido, soberano e eterno. Diante da Tua presença, Senhor, nós nos apresentamos, Pai, porque entendemos, meu Deus, que o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além de Ti, Pai. Senhor, que nesta noite, Pai, nós queremos abrir o nosso coração, Pai. Nós queremos nos humilhar na Tua presença, Senhor, porque sabemos, meu Deus, que quando nós nos humilhamos, Pai, o Senhor vem, meu Deus, com a Tua poderosa mão ao nosso favor, Pai. Então nesta noite, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, olha para cada coração, para cada vida, meu Deus, Senhor, que o Senhor possa vir estar confortando, que o Senhor possa vir estar fortalecendo, Pai. Senhor, que se alguém estiver aqui passando por dificuldade, por luta, Senhor, por necessidade, Pai, Senhor, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, assim, Pai, na Tua casa, meu Deus, porque o Senhor fala assim: se o meu povo se humilhar e se arrepender dos teus maus pecados, o Senhor virá do céu, Pai. Então, Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Tenha misericórdia e graça do teu povo, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Pai, para que nós possamos sair daqui, Senhor, convicto, Pai, de um Deus existente, para que possamos testemunhar, Senhor, a todos que temos um Deus todo-poderoso, um Deus que faz, um Deus que cuida, um Deus que liberta, um Deus que cura. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor possa vir restaurar, Senhor, cada um aqui nesta noite. Que o Senhor possa vir curar, Pai, que o Senhor possa vir libertar, Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós o pedimos, Pai, que possamos sair daqui restaurado e convicto do Senhor, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa vir descer sobre as nossas vidas, Senhor, e lembrarmos, Senhor, da casa de oração, Pai, a casa onde Tu habitas, meu Deus. Então gera, Senhor, essa necessidade em cada coração, Pai, para que possamos entender, Senhor, o Teu princípio, Pai, a obediência, Senhor, o perdão e o amor, Pai. Então, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Tu és o melhor amigo.